Boa noite, queridos do tênis de mesa do Brasil virtual. Teremos mais um jogo entre brasileiros hoje, referente ao end of season, né? O fim da temporada. Reúne só os campeões de cada mês, de fevereiro a outubro, né? Então, novembro e dezembro joga-se o end of season. E os brasileiros arrebentaram na primeira divisão, né? Ganharam vários, tem vários brasileiros nessa categoria. E hoje a gente vai ver dois dos principais, Reinozawa contra Mochikawa. Tava puxando aqui no histórico dos dois. Eles já jogaram desde 3 de julho, quando foi o primeiro jogo deles. Eles são muito novos no virtual, né? Começaram ali finalzinho de junho, né? Algum momento de junho, ali começo de julho. Eles jogaram já 29 vezes, só de julho para cá, né? Nem todas as partidas ranqueadas, porque nos nossos rachões, por exemplo, não é obrigatório jogar ranqueado, então não é todo mundo que joga, mas é jogo pra caramba, né? Todos os jogos sempre muito, muito disputados. Vamos ver como é que vai ser hoje. Tô esperando ali os dois jogadores entrarem na sala pra gente entrar lá com eles, né? E, e já começar esse jogaço aí pra vocês. Pra todos nós, né? Que eu também mereço. Tem tudo para ser um jogaço como sempre. Os dois estão crescendo muito, muito, muito. Assim, sempre, sempre. Então, cada torneio, cada vez que a gente vê, eles estão melhores, né? Muito boa. Boa noite, meninos. Tudo bem com Bom, vocês? boa noite, boa noite. E aí, Fiquem à Vlad? vontade aí para começar o que vocês quiserem. Boa sorte, divirtam-se. Só não esqueçam que tem que jogar ranqueado e é Valeu, melhor valeu. assim. Beleza, valeu. É isso aí. Deixa eu tirar essa minha carinha feia daqui. E vamos preparar a análise do jogo ali também, né? Peraí que eu acho que minha mesa tá muito baixa. Colocar uns contadores de batidas aqui, Aí. para a gente poder acompanhar ali no canto direito do vídeo tudo o que acontece. Dona Sônia, tá torcendo para quem, Dona Sônia? Senhora que gosta de acompanhar os dois meninos sempre, né? Torcendo para os dois, a torcida para o rei? Ou o Moticala tem um pedacinho do seu coração também? Os dois meninos aí aquecendo, duas grandes promessas, duas realidades já do tênis de mesa virtual, né? Duas realidades. Vou entrar no ranking aqui de jogadores Caraca, ativos agora tá muito alto. e para ver a classificação deles no ranking mundial hoje, né? Isso muda muito, né? Mas olha que interessante. O Ren está em 18º nesse exato momento, né? Foi. E o Motical em 25º. 18º contra 25º. E dois brasileiros no top 5 hoje. Eu em quarto e o Léo Arata em quinto. Isso também é algo também notável, né? O Léo Arata com tão pouco tempo de tênis de mesa virtual também já aí no top 5 da categoria. Dona Sônia falou aqui que tá dividida, Dona Sônia? Tá bom, ficou em cima do muro, né? Tá certo. Tem que ficar mesmo, eu faria o mesmo no seu lugar. Começar? Vai, vamos. Bom jogo. Bom jogo. Os meninos vão começar agora esse jogaço. Motical canhoto ali do lado direito do vídeo, o Reinosal aqui do lado esquerdo, destro. E olha que legal, entre os 27 melhores do mundo agora, hoje, nesse exato momento, nós temos 6 brasileiros. 6 brasileiros entre os 27 do ranking. Fazendo uma continha de bar, se fosse no top 30, seria o quê? 10% seria 3 jogadores. 20% do top 30 é nosso.
pouquinho mais, né? Porque 27, mas eu não sou bom de matemática, eu vou deixar essa conta para vocês. Bibitic, meu amigo, está no chat. Hello, my friends. Que rally. A Motical começou com tudo, hein? Motical começou bem. Como eu falei ali no início, eles já jogaram 29 vezes. Esse é o 30º jogo entre eles só no tênis de mesa virtual. De julho, do começo de julho para cá, né? Em menos de 5 meses aí, eles já fizeram esse 30º jogo e vão fazer pelo menos 3 hoje, né? Motical atacando muito bem, gira muito essa bola do Motical, ela tem muito potencial. O Ren gosta de jogar rápido, os dois jogam muito rápido de backhand, né? Tem mais 4 set points aí. O Motical acabou errando um saque, errou a recepção. Agora tem mais 3 set points. Que contra-ataque fortíssimo do Ren, uma bomba de forehand em cima da abertura de backhand do. Uma bomba do Motical, né? Perdão, em cima da abertura de backhand do Ren. As aberturas do Ren, elas não giram tanto. As do Motical, principalmente no forehand, giram um pouco mais. Mas, rápido do jeito que os dois são, eles conseguem ângulo para fazer contra-ataque, mesmo em cima das bolas que estão girando muito, né? O Thiago tá aqui no chat falando que é Fla-Flu. É tipo isso mesmo, é o clássico do tênis de mesa virtual do Brasil por enquanto, né? Acho que ninguém jogou tanto, nenhuma dupla brasileira se enfrentou tantas vezes no tênis de mesa virtual em torneios, né? Porque a gente tem algumas pessoas, tipo o Aloysio, por exemplo, nosso querido Aloysio, que não joga torneios, né? Mas é o famoso Aloysio do adaptador Solid Slime, né? Ele que facilitou para a gente ter o adaptador Solid Slime no Brasil. Fez um acordo lá com o pessoal da Suécia para trazer para a gente aqui, para a gente não precisar importar toda vez que precisasse de um adaptador, né? O Aloysio, acho que foi o cara que mais jogou do Brasil, né? Ele tem milhares de jogos e contra alguns jogadores do Brasil ele tem mais de centenas de jogos, né? Mas em campeonato mesmo, acho que esses dois aí, por enquanto, é o clássico do tênis de mesa do Brasil, né, virtual. E os dois estão subindo para a Superdivisão ano que vem. A partir de fevereiro teremos Motical, Arren, eu, se o meu corpinho velho permitir. Olha, outro contra-ataque fantástico do Motical. Tem tudo Motical nesse jogo aí. Então teremos eu, Léo Arata, Ren, Motical. E se essa galera aí tomar vergonha na cara, o Ted volta a jogar, Superdivisão, o Takil, o Clayton também é jogador de Superdivisão. Então, podemos ter muitos jogadores ano que vem na Superdivisão. Hein? Torcer para todo mundo se animar aí e conseguir jogar. O Thiago está complementando aqui a nossa informação aqui do Aloysio, tá? Aloysio e Takio jogaram mais de 1.000 jogos. É um casamento, né? Enquanto isso, aqui o Ren se recupera, ganha o segundo set. Equilibradíssimo jogo, muitos contra-ataques, é muito técnico o jogo desses dois. Eu arrisco dizer aqui, não arrisco não, acho que é sem sombra de dúvida. Se esses dois continuarem se dedicando ao virtual, eles vão chegar cedo ou tarde, os dois, no top 10 do ranking mundial, top 10. Os dois. Vão passar o Arata, é uma questão de tempo. Vão passar os futuros talentos do Brasil que estão chegando aí também. Olha o nível dessa troca de bola dos dois. Você não vê esse nível de troca de bola na Superdivisão com a maioria dos jogadores. É claro que aqueles jogadores ali do top 10 eles têm essa qualidade, a maioria, né? Mas os dois já estão prontos aí para enfrentar todos os jogadores do mundo de igual. Yes, BBT, Thiago is the one and only. Exactly this one. BBT perguntando se o Thiago do chat é o Thiago que ele tá achando que eles jogaram recentemente, né? Sim, é ele mesmo.
Excelente troca de bola dos dois, né? O tempo todo, muito, muito rápido e muito técnico. Olha, o que tá me impressionando nesse jogo é a objetividade do Motical. Ele tá muito mais confiante. Os últimos jogos que eu assisti entre esses dois, eu sentia o Motical um pouco travado, sabe? Um pouco receoso, talvez. E eu sinto que ele tá muito mais confiante para bloqueios e contra-ataques, tá muito mais solto. Demorou um pouquinho para ele se soltar em relação ao Rei, porque eles começaram mais ou menos na mesma época, né? Mas eu já comentei isso até em jogos anteriores dele, dos dois, né? Que olha que bola, fecha o jogo, Motical, fecha o primeiro jogo. Se eu não me engano, posso estar errado, mas esse é o primeiro jogo que o Motical ganha entre os dois em jogos ranqueados. Posso estar muito errado. Deixa eu ver se eu consigo achar essa informação no Eleven Clubhouse. Eu consigo, ó. Esse é o, como eu disse lá, não, tá errado, eu contei errado. Aqui tá dizendo que tem 24, são 23, 33 jogos entre eles já. E, e eu também falei besteira. O Monte Carlo já ganhou os jogos ranqueados, sim. Até hoje, o Reinozawa tem 78 pontos ganhados em cima 78 não, perdão, estou certo, 76 pontos. E o Boticá ganhou 51 pontos em cima do Ren. Então o Ren está com um saldo positivo aí. 24 vitórias para o Ren, 9 derrotas, 9 vitórias para o Moticala, 24-9, é uma vantagem grande. De elo de pontuação, o Ren ganhou em cima do Moticala 76, o Moticala ganhou 51, né? E hoje o Moticala sai na frente já ganhando 19 pontos em cima do Ren. Uh, one is asking here in the chat if they have only Japanese nicknames or surnames. No, they are from the Japanese colony in Brazil. Brazil has, if I'm not mistaken, the biggest Japanese colony outside Japan. And the table tennis in Brazil was brought from this Japanese colony kind of a little bit over 100 years ago. They started migrating to Brazil, and the table tennis came along, and that's why we have such a big Brazilian table tennis community. And I would say more than half of this Brazilian table tennis community is from Japanese families living in Brazil for a long time now. O BBT que está falando aqui que o Thiago jogou como se fosse um jogador de 3.000 pontos, mais de 3.000 pontos contra o Antônio, né, na final do Rachão. O Thiago ganhou a nossa final do Rachão em cima do Antônio, né, na categoria B. Thiago que tem tudo também para subir para a primeira divisão e, e jogar contra as feras todas da primeira, né? Ele é um dos favoritos da segunda divisão já há bastante tempo, chegando nas finais. Tem tudo para subir para a primeira ao longo do próximo ano e quem sabe até para a Super, né? Enquanto isso aqui, o Ren se recuperando, ganhou o primeiro set desse segundo jogo. Posso perder um jogo disputadíssimo de 2 sets a 1. Altíssimo nível desses dois, né? Os dois têm uma pontuação ali. O Ren, até antes de perder esse primeiro jogo pro Monte Carlo, estava um pouquinho acima de 3.300 pontos. Agora já deve ter caído um pouquinho, né?
que perdeu 19 pontos, mas os dois já estão jogando, pelo que eu vejo, jogo, acompanho desses jogadores todos, eles já estão jogando na casa de 3.400 pontos para mais. Eu diria que no nível que eles estão jogando esse jogo hoje, tudo depende de quanto o matchup, né? Que a gente fala, como é que fala isso em português, gente? O quanto combina o jogo ali com o oponente, né? Os estilos de jogo entre os dois jogadores, né? Mas dependendo de quem eles jogarem ali, eles estão trocando bola com nível top 10, nível 3.500 pontos. Para você ser top 10 hoje no jogo, você tem que estar ali na casa de 3.500 pontos, né? E eles estão trocando bola de igual. Eu recentemente joguei com dois jogadores da casa de 3.400 pontos na Superdivisão. E eu acho muito mais fácil esses dois jogadores que eu joguei. Eu acho muito mais fácil ganhar deles do que ganhar desses dois. E é claro que é tudo uma questão de estilo também, né? Mas eu arrisco dizer que do jeito que eles estão jogando aí, eles já estão com nível de top 10. Top, top 20 com toda certeza, né? Até porque o Ren já está dentro do top 20 e o Monte Carlo tá ali 20 e pouquinho, né? Mas eu arrisco dizer que eles já estão ali jogando nível top 10. Olha que troca de bola maravilhosa. Tô admirado com a confiança e o tempo de bola do Montical. Ele veio para ganhar esse jogo. Que bolão do Ren agora, hein? Difícil achar esse ângulo de forehand. Olha como acelera o Montical. Aí. Que troca de bola. Como se defende, né? O Ren. Incrível o reflexo desses dois. Empata, salvou o set o Ren, hein? Tinha uns 3 set points ali. O Montical salvou. E vem o Montical de novo. Mais um set point com um ataque de backhand fulminante. Rapidíssimo. Top spin agora salvou o Ren de novo. Salvou mais um set point. Agora o set point é do Ren. Match point, na verdade, né? Que jogaço. Que jogaço. Nós estamos vendo hoje a melhor versão desses dois jogadores com toda certeza. 13-13. Não, ninguém quer vender esse set, né? De jeito nenhum. Mais um set point para o Moticala. E fecha o set com um saque lateral, um pouco de efeito para baixo. O Ren se confundiu na leitura ali do jogo e acabou jogando na rede. Salvou o set com o Motical. Vamos para o terceiro set do segundo jogo, hein? O Hidetaka no chat aqui falando que tá batendo, ele batendo palma sozinho aqui, né, assistindo o jogo. Todos nós estamos, viu, Hidetaka? Não se sinta só. É, tá um jogaço. Eu nunca vi esses dois em tão boa forma. É impressionante. Em cada semana que passa, esses dois estão melhor. Será que a gente vai conseguir ter quatro top 10 ao mesmo Ué, tempo? Será que deu problema na internet ali do Rei? ixi, o Uren saiu da sala. Vamos esperar ver se ele volta. Não clica em nada Nossa, aí, o jogo não. pra mim tá tudo mexido assim agora. Acho que Vamos. bugou pra ele. A gente vai ter que trocar. Agora o problema é o seguinte: a gente vai ter que trocar de sala, provavelmente, né? Vamos adicionar o número um na sala. Deixa o Ren voltar, o Ren entrar em contato aqui. Beleza. Faz o seguinte, Motical, ó, vai para a sala já, vai para outra sala, adicionando o número um no código, tá? Eu vou Tá bom. esperar o Ren aqui mais um pouquinho. Aí se ele Eu vou aparecer, ver eu se ele mando me ele lá mandou pra sala. mensagem. Oi? Eu vou ver se ele me mandou mensagem. Tá bom. E aí o que acontece é o seguinte: depois, como esse é jogo ranqueado, esse jogo provavelmente vai
para um de vocês dois, não dá para saber. Apareceu que eu ganhei aqui. Então, exatamente. Então, o que acontece? Vocês vão ter Putz, que o Orelha jogar. vai perder ponto pra caramba, né? Não, mas tudo bem. Depois ele vai mandar mensagem lá para o desenvolvedor lá do jogo. Eu auxilio ele nisso, só para corrigir Beleza, o ponto, tá? Para corrigir a pontuação. Mandar beleza. mensagem, na verdade, para o Sulik depois, né? Um de Tá, vocês dois depois manda mensagem explicando: olha, a gente jogou no segundo jogo, deu problema. Mas depois a gente resolve isso. O importante agora é ver se ele consegue voltar para a sala. Tá falando que ele está online aqui já. Vai beleza. para outra Deixa eu ver se ele sala. mandou mensagem. Tá, mas vai para outra sala com o número um que eu vejo Beleza, aqui o que beleza. acontece. Maravilha, vamos esperar. Vamos ver se o Ren entra aqui nessa sala, né? Acontece esse tipo de problema? Acontece. Aí o Ren entrou. Ren, você tá me ouvindo? Ô, Vlad. Tá, faz o Oi. Não, seguinte, tô aí. você desconectou. Então faz o seguinte, você vai para a sala agora com o número um, adiciona o número um no código da sala e vai lá e me espera chegar para vocês continuarem que eu vou explicar para vocês como que vai fazer, tá? Tá bom. É isso aí, deixa eu desligar meu jogo também, né? Reiniciar só para ter certeza que vai dar tudo certo. E vamos daqui a pouco entrar na sala ali com os dois. É, ah, Peraí, quê? tá, meus Quer iniciar o queridos, jogo ou ficar um 7-1? todo Não mundo me sei. ouvindo aí? Sim, sim. Sim? Tá, seguinte, ó. Como eu estava explicando para o Motical, ó, vocês tava 1-1, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês começam um jogo ranqueado de novo, que tem que ser ranqueado mesmo. E aí vocês jogam um set. E aí o perdedor desse set só clica em desistir do jogo, tá? Beleza. E aí depois vocês mandam mensagem para o Sulik só pedindo para ele consertar esse jogo extra que não terminou, porque vai dar diferença depois na pontuação de vocês no ranking, mas o Sulik resolve isso depois, Beleza. se vocês Tá. explicarem, tá bom? Então não se preocupem com isso. Cliquem no ranqueado lá de novo para a gente começar o set. Acabou esse set, o perdedor desiste e a Beleza. gente continua com o resto dos jogos. Fechou. Isso aí, deixa eu tirar minha cara daqui. Deixa eu recomeçar o Ô, nosso Vlad, computador. acho que você tá falando. Acho que tá mutado. Desculpa, deixei meu microfone ligado, desculpa. Relaxa, relaxa. Péssimo. Ups. Mal, mal. Agora eu só preciso consertar o placar ali, que tá por enquanto 1-0 para o Medical e não 2, né? Vamos lá no site do nosso amigo Bitic, consertar isso aí. É o de cima. Pronto, vamos ver se está tudo certo. Tudo certo. Então, quem ganhar esse set é o vencedor do segundo jogo, né? O Tikal tá num dia maravilhoso hoje, hein? Jogando como eu nunca vi ele jogar, pelo menos não contra o Rei, né? O jogo dos dois casa bem, porque os dois jogam muito rápido e parece que o Motical tá com um tempo de bola melhor nesse jogo. Pelo menos hoje é o que tem acontecido. O Rei tá encontrando problemas ali na troca de bola. Tá chegando um pouquinho atrasado. O Motical tá em cima ali o tempo todo, a 2 pontos da vitória, para abrir 2-0, hein?
2 match points. E fecha o Motical. E ele saiu. O Ren clicou errado. Bom, a vitória foi para você, né? Tá. Foi, acho que foi. Ren, você clicou Eu errado sei ali para tudo da sair da partida. sala. Mas não tem problema. A hora que vocês clicarem para jogar, para começar a partida, você vai voltar para a mesa, tá? Ficou, ficou normal. Não precisa se preocupar, você só tá flutuando aí no céu um pouquinho. Muito bom. Ren acabou clicando no botão errado. Acabou saindo da sala. Aí voltou lá no teto. Jogasse entre esses dois em Moticala jogando muito. Os dois estão jogando. Os sets estão todos muito equilibrados, né? Mas aquele detalhezinho de tempo de bola, o Moticala tá liderando hoje, tá um passo à frente por enquanto, né? As variações, como os dois já se conhecem muito bem, o Reinosal ele tem um trunfo estratégico em cima de uma grande parte dos jogadores, que é essa variação de jogo dentro da mesa. Tanto variação de saque e recepção, esse jogo curto, ele consegue variar muito efeito, né? Ele consegue fazer realmente variações muito, muito interessantes e confundir o adversário para ele conseguir atacar rápido. Só que a impressão que eu tenho é que com o Motical, como eles já jogaram muitos jogos juntos no virtual, essas variações já não são tão interessantes, porque o Motical já conhece muito bem, né? Talvez seja aí o jogador que mais conhece o Ren. A gente tem como ver isso também no perfil do Rei Ixi, nem saiu Nozawa. de novo. Ele saiu de novo. Vamos esperar, vamos ver se ele voltando. Pior que a Vocês. bolinha aqui também, a bolinha parece que tá meio travando aqui às vezes, assim. Tipo, Vamos fazer tá assim. duplicando. Coloca o código número 2, já vai para outra sala, vamos fazer o mesmo processo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Vou esperar o Reinozal entrar de novo, né? O Reinozal ficou com algum problema ali Aqui, voltou. Ô, Vlad, Rein, quando você sai tá. da. É o quê? Internet? Então, provavelmente é a conexão. Aquela hora que deu problema, você reiniciou o seu óculos ou só reiniciou o jogo? Ele tá sumindo, né? Sumiu de novo aqui pra mim. Rein, você tá me ouvindo? Vamos esperar, né? Vamos esperar. O Rein parece estar online, né? Aqui pra mim ele aparece online, mas ele sumiu da sala. Hum. Ó, agora ele sumiu daqui. Aqui. Rein, tá me ouvindo? Tava. Ah, tava escutando. Aí você falou que não tava É na que sala. você desapareceu. Vamos fazer o seguinte. Vai para a sala agora colocando o código número 2. Me esperem para começar o terceiro jogo, tá? E aí, se tiver Uhum. ruim, por algum motivo, continuar caindo, alguma coisa assim, aí eu vou pedir para vocês dois reiniciarem o óculos todo, tá? Mas vamos tentar de novo. Vai para o código, tira o número 1 dali do código e põe o 2, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo entrar na sala com os dois. Consegui. Pô, tá muito ruim. Não sei se Pe- ainda. Pessoal, Tô uma moto, caindo. como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo? Os Pra dois mim me tá ouvem? normal o jogo. Normal. Sim. Tá, deixa eu dar uma olhadinha só no ping de vocês. Para mim parece estável. Até o do Monte Carlo tá um pouco menos, mas para mim parece estável. Seguinte, vamos continuar, vamos seguir o jogo, né? Vamos pro terceiro jogo. Se der problema mais uma vez, aí eu vou pedir para vocês dois desligarem tudo, reiniciar tudo e a gente vai para um outro código de sala na sequência, tá bom? Mas vamos tentar que eu Beleza. acho, pelo menos para, a não ser que o jogo esteja estranho para vocês, aí vocês me avisem, tá? Pra mim tá normal.
Então vamos lá. Qualquer coisa coloca o 3. Se ficar ruim aqui. Mas antes disso, se der Fechou. problema de novo, coloca o 3, só que reinicia o óculos do zero. Reinicia tudo, abre o jogo de novo, porque senão vai continuar dando esse tipo de problema, tá bom? Beleza. Tá bom, bom jogo aí pra vocês. Terceiro jogo. Tira a minha cara daqui. Começando então o terceiro jogo, tudo funcionando. Yeah, Bibi Chick is saying here in the chat that he's interested to watch Mochikawa versus Tamar. Tamar is from Israel, if I'm not mistaken, right? And I think Mochikawa is way stronger than Tamar at the moment. But yeah, they have same age. But Reynosawa is like I think it's like 1 year older than Mochikawa. Mochikawa is 16, Rain is 17, if I'm not wrong. So they all have the same age, and I think these two guys are stronger than Tamar at the moment. Tamar is a great player, but I think they are they're way stronger at this moment. E o Mochikawa vindo com tudo pra cima. Mais um set impecável do Mochikawa, hein? Ele foi pra bola por fora, hein? Tá sobrando o jogo. Aí abrindo bem essas bolas, né? Os Mochikawa bloqueando muito. Eles estão trocando bola muito rápido. Tão um nível esse jogo. Todo mundo da Superdivisão que assistir esse jogo vai ficar apavorado com o nível desses dois. E ganha o set Mochikawa. O Mochikawa tá 1-7 de ganhar do Ren 3 jogos a 0 nessa fase de grupos, né, do End of Season da primeira divisão. Lembrando que os 4 primeiros, se eu não me engano, passam para a fase de semifinal e joga semifinal e final. Os dois provavelmente consigam passar, são fortes candidatos, né? Tem bons jogadores aí nesse torneio, lógico. Tem um francês muito forte também. Tem os outros dois brasileiros, né? O Clayton e o Jacob, né? São dois também muito fortes. Então, tudo pode embolar, mas eu acho que esses dois aí são muito favoritos, hein? Para chegarem na final depois. Quem foi para a bola por fora tem que ter coragem, né? Perdendo o jogo assim e por uma bola por fora, eu pensaria 10 vezes antes de fazer isso. Mas o Rei é mais corajoso que eu, né? Quem sou eu para falar? Tá abrindo com muito giro musical, hein? Muito giro musical. Olha, tá girando muito. Coisa que ele fazia mais no lado do forehand. E agora ele tá fazendo dos dois lados, né? Realmente o Rei parece que tá com dificuldade tanto de lay spin quanto de trocar bola, né? Parece que o musical tá com um tempo um pouquinho acima, um pouquinho melhor do que o do Rei hoje. E faz toda a diferença, né? Qualquer detalhe faz uma diferença enorme. O jogo deles está muito igual. A 2 pontos da vitória do Motical, hein? 2 match points para fechar em 3 jogos a 0. Salvou o primeiro match point com um forehand maravilhoso, o Rei.
uma troca de bola rápida entre os dois. E deu a Mal, redinha e mal, mal. consegue ganhar Valeu, 3 jogos a 0 Monte Calma. valeu. Jogaço entre vocês. Olha, independente de ter sido 3-0, eu tava comentando com o pessoal aqui do chat, o nível de jogo que vocês apresentaram hoje, sem brincadeira, é nível de top 10 desse jogo. Eu tô já esperando que a gente talvez consiga ter 4 top 10 ao mesmo tempo do Brasil no ranking mundial no ano que vem. Vocês dois têm muitas, vocês estão jogando já para nível top 10. E isso é maravilhoso, pelo pouco tempo que vocês têm. Se dediquem agora para ganhar, vocês dois chegarem na final dessa primeira divisão. E para ano que vem, logo no começo, lá em fevereiro, no primeiro torneio, vocês já estarem moendo bola aí, vocês já estarem no melhor nível possível para dar uma apavorada na superdivisão do ano que vem. Vocês têm total chance de fazer isso já em fevereiro. Parabéns, vocês jogaram demais. Foi um jogo muito, muito forte, muito bonito de assistir. Um de vocês, por favor, depois manda mensagem para o Sulik com os resultados. Moticala, né, que ganhou, manda os resultados, mas manda foto de todos os jogos, até os que deram errado, e aí Beleza. avisa o Sulik só para corrigir o segundo jogo, que deve ter sido 4 vitórias Aí, para aí eu você. aviso só que é aquela que a partida abortou, né? A outra que eu. Fala que o segundo jogo deu problema de conexão, então são 4 vitórias para você. Ele tem que corrigir o elo de um desses do segundo jogo. Beleza. Tá bom? O resto acho que Valeu, vai valeu. ficar tudo certo aí, ó. Parabéns mais uma vez, meninos. Boa sorte na continuação aí do torneio. Me avisem se vocês Valeu. quiserem transmitir mais jogos, tá? Beleza. Valeu, Vlad. Valeu, Ren. Falou. Valeu, Vlad. Valeu, Maticó. Falou. Valeu, valeu. Abraço para vocês. Que jogo sensacional. Que jogo sensacional. Um dos melhores que eu já assisti de nível técnico, né? De troca de bola, de velocidade. Um dos melhores que eu já assisti de todos que eu já assisti, de todos os jogos, de todos os melhores jogadores do mundo. Esses dois estão prontos já para entrar rasgando no top 10 em breve. Assim, lá para fevereiro, março, a hora que eles começarem a jogar os campeonatos de Superdivisão, ali é que a gente vai ver, né? Como é que eles vão reagir contra os melhores jogadores do mundo. Mas eles estão prontos e com um pouco de adaptação que talvez precise, né? Para quando você joga ali com a elite do mundo, tem estilos diferentes, tem coisas que você realmente tem que levar em consideração. Tem um período de adaptação ali na Superdivisão. Mas eu diria que nesse primeiro semestre do ano que vem, esses dois já podem estar ali no top 10 do ranking mundial, que vai ser sensacional. O Brasil pode ser pela primeira vez o país com mais jogadores no top 10 ao mesmo tempo no mundo. Olha que legal, né? Então, meus queridos, é isso. Obrigado mais uma vez pela companhia aí, obrigado pela participação no chat. Amanhã nós temos jogo. Amanhã não tenho jogos aqui na minha grade horária. Mas no domingo tem um jogo do Moticala com o Pins 40, que é um outro favorito dessa divisão. No domingo, 7h30 da manhã. Eu não sei se eu acordo para esse jogo, para ser bem sincero. Eu vou fazer de tudo para transmitir esse jogo, porque eu quero muito assistir, vai ser um jogaço. E depois tem um jogo também no domingo, 1 da tarde, o TED contra o Cloud da China, pela segunda divisão, né? E eu vou fazer de tudo, prometo, para conseguir transmitir esse jogo do Monte às 7h30 da manhã no domingo. Mas por enquanto eu não garanto, tá? Mas fica aí a promessa só, né? Vamos ver se é promessa de político ou se é uma promessa que será cumprida. Me aguardem aí no domingo. Abraço para vocês aí. Boa noite, bom descanso e a gente se vê em breve.